Eu quero falar nessa noite sobre o tema edificando as nossas torres. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, onde nós lemos. Eu vou só fazer uma reflexão de um homem que fez um projeto. E esse projeto, a parábola que Jesus conta, é uma parábola que nós precisamos observar algumas coisas, porque se nós queremos romper, se nós queremos que os nossos projetos deem certo, nós precisamos nos atentar a isso que nós vamos ler aqui agora. Abre aí 14, eu li do 30 em diante, mas agora vamos ler o 25 a seguir. Lucas 14, 25. Se você encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e a sua mãe, e a sua mulher, e os filhos, e os irmãos e as irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele. Somente até aqui, em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite sobre o tema edificando as nossas torres. A palavra de Deus que eu acabei de ler, Jesus ele está falando aos discípulos em parábolas. Ele está exortando os discípulos a praticar as palavras que ele estava lhes ensinando. E neste texto que eu acabei de ler, Jesus vai deixar alguns princípios importantes para que nós tenhamos sucesso na nossa vida espiritual. Porque há uma grande dificuldade entre os cristãos. Às vezes nós começamos alguma coisa e nós não chegamos ao final. Muitas das vezes nós fazemos propósitos, muitas das vezes nós fazemos até determinações pessoais. E por que não lembrar da nossa oração na passagem de ano, onde a gente faz muitas promessas ao Senhor e de repente o ano vai passando e a gente começa a observar que as coisas não vão bem, de que as coisas não deram certo e de que algumas coisas estão até saindo do nosso controle. Jesus então, escrevendo esta palavra, falando esta palavra, ele vai dizer aos seus discípulos que realmente nós precisamos ter projetos, nós precisamos construir, nós precisamos ter projetos na nossa vida. Jesus não quer que você viva sem nenhum projeto. Sim, Ele quer que você tenha projetos. Mas o que Jesus está falando neste texto, e nós vamos aprender com Ele, é que se nós queremos construir coisas grandes, ver coisas grandes acontecerem na nossa vida, coisas sólidas que vão ficar de pé e que o nome do Senhor será glorificado, nós precisamos urgentemente verificar os meios em que nós estamos usando para que esse projeto possa se desenvolver. Porque é lamentável dizer aos irmãos que muitas pessoas até projetam coisas boas, mas inadequadas e problemáticas, porque ele não fez o projeto, ele não analisou se daria para chegar aonde ele queria, ou sequer ele orou pedindo ao Senhor se era a direção de Deus de executar aquele projeto. E aí Jesus, na sua sabedoria, ele inicia este texto dizendo que se nós queremos construir coisas boas, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter compromisso com Deus. Se eu quero
usar isso, nós aborrecemos. E aí eu fui procurar o significado da palavra aborrecer no hebraico, e aí eu fiquei mais assustado. E aí eu liguei para o pastor Weber e ele me ajudando a elucidar essa palavra. Eu consegui entender. Jesus estava dizendo o seguinte: ele não estava dizendo que para que o meu projeto dê certo, eu abandone a minha família, eu tire a minha vida, abandone a minha vida. Não, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, certamente no meio da multidão havia discípulos que queriam seguir Jesus, que queriam ser pregadores, que queriam ser evangelistas, que queriam expulsar demônios, mas eles viviam ligados às suas famílias, às suas próprias vidas, e sempre quando Jesus certamente dizia: vamos para algum lugar, eles diziam: eu não posso ir porque eu tenho compromisso, eu não posso ir porque eu estou ligado à minha família, eu não posso ir porque eu vou fazer isso. E aí Jesus então olha e diz: olha, é impossível vocês construírem algo grande na sua história se vocês ficarem ligados naquilo que estão te prendendo. Às vezes tem coisas que nos prendem, e aí Jesus disse assim: se você quer romper, se você quer vencer, você precisa aborrecer aquilo que te prende, aquilo que te segura, aquilo que está te segurando para vencer. Você precisa odiar aquilo que te prende e abraçar o projeto de Deus. Eu já vou liberar uma palavra profética para a sua vida. Se você quer romper esse ano, e esse ano é o ano de vitória, chegou a hora de você começar a olhar à sua volta, e tudo aquilo que te prende, você vai começar a aborrecer a partir de hoje. Você vai dizer: nada vai me impedir de fazer a vontade de Deus, nada vai me impedir de glorificar o nome de Deus, nada vai me impedir de estar na presença de Deus. Você vai construir, eu estou profetizando, você vai construir uma história de vitória, mas para isso você precisa aborrecer esse. A primeira coisa, compromisso com Deus. Olha para esse irmão do lado aí, diga para ele assim: comece a odiar tudo que te segura. Eu vou repetir isso aí. Mas fala de novo para esse irmão, porque ele vai lembrar daquilo que está segurando. Vou olhar para o Juras. Olha para esse irmão e diga para ele assim: aborreça tudo que te segura e faça o projeto, mas não deixe de se assentar com Cristo para mostrar o projeto para ele. Só quem tem o projeto aqui, levante a sua mão. É noite de você mostrar o projeto do Senhor. O texto começa a dizer então que eu preciso me desembaraçar. A primeira coisa, eu preciso me desembaraçar. Eu preciso sair daquilo que me prende. Só que aí eu fui ler o restante do texto, e aí Jesus diz assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim não pode ser meu discípulo. Tá, mas o que Jesus está dizendo aqui? Que projeto só se concretiza com sacrifício. Projeto só se concretiza com cruz. Estou dizendo: minha cruz está pesada. É porque tem um projeto. Isso, irmão Valdemar, já recebeu, pega aí. Não é que a cruz está pesada. Mas Jesus está dizendo: se você tem uma cruz pesada sobre os seus ombros, é porque tem um projeto de vitória para a sua vida. Eu vou liberar a palavra, porque o irmão de Omar já deu glória lá no fogo. Eu vou liberar uma palavra para você. Quando nós temos um projeto
carregar a cruz. Mas pergunta para sua mãe e para seu pai o que eles fizeram para chegar até aqui. O tanto de dor. Às vezes as pessoas veem os irmãos aí, né? Vão lá, irmão Júnior, irmã Andressa, todo mundo com palmeiras, e aí todo mundo diz assim: olha só que maravilha. É porque não sabe o peso da cruz. Às vezes a gente vai para a escola, tem gente estudando, e eles não sabem a cruz que você está carregando. Jesus está aqui essa noite dizendo: não desista da sua cruz. Porque se você tem um projeto, ele vai dar certo. Carregue a sua cruz até o final. Porque Deus vai fazer algo grande para a sua vida. Pegue o seu projeto nessa noite. Se a cruz está pesando sobre a sua vida, vamos lá para o versículo 28, Jefferson. Quem tem projeto precisa fazer a terceira coisa. Isso aqui eu fiquei maravilhado com isso aqui. Porque quem já construiu casa aqui, está aqui os irmãos que são construtores, sabe que uma casa para ficar pronta, o projeto nasce numa mesa. Não é assim, irmão? Quem projeta esse negócio? O engenheiro. O engenheiro, mais o arquiteto, ele senta lá e começa a desenhar e mostrar para o cliente: olha, assim está certo. Assim não vai pegar sol. Assim o sol também pega. Ou não é assim? Mesa. Eu tenho uma palavra para você. Sabe que muita gente não está rompendo. Hoje à tarde eu disse para minha esposa, ela está limpando casa, e hoje à tarde eu nem ajudei ela. Eu falei: agora eu estou aqui no mistério. E eu falei para ela: que mistério que é esse texto? Jesus está dizendo: você quer romper? Se assenta na mesa. Se assenta na mesa com Ele. Abre um projeto em cima da mesa. E eu fiquei hoje durante o dia lá, porque pregador, tem um monte de pregador aqui, sabe? Pregador é sonhador, ele fica vendo um monte de coisa. E eu vi Jesus sentado na mesa comigo e com você. Isso aqui é um compasso, aquela régua, e ele sentado na mesa dizendo assim: olha, eu gostei do seu projeto é bom, mas senta aqui que eu vou fazer umas adequações aqui, e esse projeto, só na linguagem dos mais jovens aí, já que é retiro, né? Ele vai dizer assim: vai bombar esse projeto. Esse projeto vai sacudir. Eu vou mudar algumas coisas aqui. Sabe por que muita gente não vence hoje, irmão Domingos, irmãos e irmãs? Porque muita gente pega o projeto, ora e diz: Senhor, eu tenho um projeto, e ele já vai lá e quer executar. Só que nesse texto Jesus vai dizer que esse homem, o versículo 28 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro? Deus está te chamando essa noite. Não faça mais as coisas precipitadas. Se assenta. Assentar-se no grego, isso me queimou mais meu coração ainda, Emerson. Porque assentar no grego significa fundamentais, basear-se. Então o engenheiro, que é Cristo, Rodolfo, está dizendo assim: seu projeto é bom, mas eu tenho uma base para que isso dê certo. Eu sei quantos tijolos vai precisar. Eu sei o que vai precisar de ferragem. Eu vou te dar o cálculo aqui e você pode fazer que vai dar certo. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui essa noite. Satanás quer que você seja precipitado, leviano, inconsequente, imprudente, mas o Espírito de Deus está aqui essa noite dizendo para você: quer romper, quer ter vitória? Se assenta com Jesus, mostra o projeto, diga para ele: Jesus, o Senhor é o engenheiro, é o arquiteto, o Senhor que vai dar a última palavra, é o Senhor que vai me dar o cálculo, é o Senhor que vai me dizer o que eu quero, o que eu preciso, porque eu não quero
vai dar tudo certo. Se o cálculo for de Jesus, vai dar certo. Se assenta primeiro. Provérbios 24:3 diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Para que eu possa romper, eu preciso de uma planta, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um arquiteto, eu preciso de um mestre de obra, eu preciso de um pedreiro, eu preciso de no mínimo um servente, eu preciso de um depósito onde comprar confiável, eu preciso de muitas coisas para que o projeto aconteça. Não basta eu ter a planta na mão e dizer eu vou fazer. O Espírito de Deus está nos ensinando aqui essa noite. Ele está dizendo: para de quebrar a sua cara, para de ficar dando com a cara na parede, começa a chamar Jesus, fala para ele: Jesus, faz o cálculo aqui, eu preciso de um cálculo correto. Já você vai entender a mensagem, porque o diabo quer que você precipita, porque quando você faz a base, você já viu uma construção. Olha o que Deus me deu aqui agora, irmão. Me ajuda aí, o senhor é construtor. Tem gente que contrata o senhor e diz assim: vou fazer uma casa. Só que ele não faz os cálculos no centro. Aí o senhor vai lá e faz a planta. E aí diz assim: para a obra porque acabou o dinheiro. Ou não é assim? Para a obra que acabou mesmo. E aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, você passa lá com aquele matão no meio da construção. É porque às vezes não calculou, pensou em fazer, mas na hora que começou, parou. Eu estou dando um exemplo. Sabe o que Deus falou comigo hoje, nessa manhã? Deus disse assim: que Satanás tem dado risada de muitos crentes, porque os crentes fazem projetos, lançam a pedra fundamental e depois abandonam a obra, fica lá parado. Isso é espiritual. Vamos fazer isso, não faz. Vamos fazer aquilo, não faz. Mas Deus essa noite vai tirar o escárnio da minha vida e da sua vida. Eu vou liberar uma palavra aqui essa noite. Eu já estou encerrando, mas eu vou liberar uma palavra de Deus para você. Sem escarnecer, Satanás deu risada, vai ter que guardar a risada. Sabe por quê? Porque o projeto vai reiniciar, o projeto vai crescer, o nome do Senhor será glorificado. Você vai construir as torres e o diabo vai ficar envergonhado, porque a construção vai sair do chão. Assim diz o Senhor, vai sair do chão. Já estou encerrando, gente. Já é bom, mas segura aí. Escute isso aqui. Se assentou, fez o projeto. E aí fala assim, e lá quando ele se assenta, ele vai fazer as contas. Conta significa: eu preciso planejar. Eu preciso que Deus me ensine a planejar o projeto que Ele me deu. Eu preciso saber qual é o real plano de Deus. E aí Deus me deu uma frase que eu vou entregar para você. Se você não se planeja, o que acontece? Deus não é Deus só de começo. Deus também é Deus de finais. Vou profetizar o final para você. Ele não é só Deus para começar. Eu vou liberar a palavra porque o diabo vai ficar envergonhado. Tem muitos demônios achando que você vai mais uma vez fracassar e vai ficar no meio do caminho. Mas olha o que Deus está dizendo lá, irmão. Deus está dizendo assim: se você
escarneceu. Isso eu estou falando de demônio, não estou falando de pessoa. Satanás deu risada no teu projetinho. Satanás olhou e deu risada na hora do projetinho dela. Olhou e disse assim: projetinho dele, tadinho. Mas ele não sabe que nós sentamos na mesa do engenheiro. Ô irmã, irmã, não escuta essa. Satanás olhou o projeto e disse assim: mas esse projetinho não vai andar, não. Mas Jesus fez os cálculos tudo certinho, irmão Zé Ribamar. Débora, irmã Marina Rua, Deus fez os cálculos, irmão Helena, e disse assim: olha, é um tijolo por mês, mas vai subir. Não precisa ter pressa, mas a obra não vai parar. Olha só, irmã Miriam, o que Deus está revelando e eu libero para a senhora. E se a senhora recebe em nome de Jesus, o Senhor está dizendo assim: a obra pode não ser a obra mais avançada, mas a obra que eu começo na tua vida é uma obra que será um tijolinho por dia, mas está subindo. Um tijolinho por dia, mas está subindo. E não zerfa. Um tijolinho, mas está subindo. É um tijolo por dia, mas está subindo. Sai da frente, Satanás. A torre vai subir. Está subindo, pastor, já saindo do chão. Ei, Manuel, o projeto vai sair do chão agora. Ai, Isabel, pega o tijolo. Vai começar a sair do chão hoje. Profetiza aí, eu estou encerrando. Para de ser chato, não fica olhando no relógio, não. Olha para esse irmão e diga para ele: vai começar hoje. É tijolo sobre tijolo. É tijolo sobre tijolo. Vai começar hoje. Se prepare. Irmã Maria, mãe da Verônica, recebe aí. A torre vai subir. A torre vai subir. A torre vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir. Vai subir, irmã Ângela. Oh, hino, vai subir. A torre começou a subir. Passa as contas. Conclua agora, Lohane. Tem duas Lohane aqui, uma lá. Olha o que o Senhor está dizendo para vocês. Façam as contas. Grave essa frase: eu não sou Deus só do começo, mas eu sou Deus de final. Juliana, irmã Nilzinha, olha só o que Deus está dizendo: eu não sou Deus só do começo, eu sou Deus que vai concretizar o final. E eu concluo agora: se eu falhar no compromisso, no fundamento e no planejamento, Satanás vai dar risada de mim. Porque Jesus mesmo disse aqui, ó, ele disse: olha, se vocês não fizerem isso e não podendo acabar o que começou, todos vão vir e vão começar a escarnecer você. E escarnecer, sabe o que significa a palavra escarnecer? Ironia, desdenho, sarcasmo. É tipo assim, ó, Satanás passa assim em Naira e diz assim: ó, brona essa sua, hein? Mas na realidade ele está zombando porque ele viu que não prosperou, tá? Mas ele vai ter que engolir esse sarcasmo. Satanás está tentando nos derrubar, mas nessa noite nós vamos construir a nossa torre. A nossa torre de segurança está sendo erguida aqui essa noite. E eu te concluo dizendo que quem começou a obra, quem aqui começou um projeto esse ano? Levante a mão. Eu comecei o meu projeto de vida. Se você começou, o Senhor manda te dizer que quem começou a obra é fiel
terminar. Pastor, mas aí eu estou construindo. Você que pensa, você é só uma ferramenta, porque quem está construindo é o próprio Deus. E Ele está mandando te dizer: eu comecei e vou terminar. Só que eu preciso que você tenha planejamento. Eu preciso que você tenha fundamento e compromisso. Porque esta noite eu estou vindo diante da sua vida para te garantir que a sua torre vai ser construída para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então feche os seus olhos, eu vou orar por vocês. Meu Deus, que coisa linda que eu estou vendo aqui essa noite. Eterno Deus e Pai que estás no céu, nós estamos na nossa campanha, Senhor, e o nosso propósito é romper em fé para este ano de 2023. Aqui está, Senhor, a tua igreja na frente do altar, e eu vejo pessoas chorando, eu vejo pessoas orando, eu vejo pessoas clamando e dizendo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque Satanás muitas das vezes tem escarnecido dessas pessoas. Muitas das vezes o inimigo tem olhado e dito: você começou, não terminou, você iniciou e parou, você perdeu as forças. Mas neste momento o Espírito do Senhor está dando energia, está planejando. O Espírito Santo está dizendo: eu estou assumindo um compromisso contigo, eu estou te dando fundamento, eu estou planejando a sua história agora. E eu já começo a ver que a torre de muitos crentes já estão subindo agora.